Começando mais um Rumo Certo, hoje edição especial porque é quase 1 hora de duração, pelo menos 51 minutos, e também porque estamos de forma presencial aqui no estúdio do canal Empreender. E nessa edição especial vamos falar sobre planejamento sucessório, como se dá, quais os objetivos, qual a importância também. Então, comigo para essa conversa eu recebo o Dr. Arthur Starling, sócio fundador do escritório Starling e também especialista em Direito da Família e Sucessão e Planejamento Sucessório. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema super importante. Ótimo, muito obrigado a você por disponibilizar o seu tempo, compartilhar conhecimento. Antes de entrar propriamente no tema, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, advogado, mas do trabalho que você desenvolve hoje também no escritório. Me conte um pouquinho da sua trajetória para que as pessoas conheçam um pouco mais do Dr. Arthur. É curioso, Sebastião, eu comecei no direito criminal, passei alguns meses, um ano ali, e eu logo percebi que não era para mim. As minhas teses, apesar de eu gostar muito, não funcionavam, não eram aceitas no direito criminal, então resolvi migrar, mudar de área. E ela meio que caiu para cima de mim. Eu fui convidado a ir para o Rio de Janeiro, na minha cidade natal, eu já morava aqui, formado aqui em Brasília. Fui convidado a ir ao Rio de Janeiro para resolver um caso de inventário. Na época, não conhecia nada a respeito, mas o meu pai, meu maior propagandista, falou, não, meu filho sabe, domina o assunto. E aí eu encarei e fui, e desde então eu me apaixonei pelo direito sucessório, direito de família, e aprendi muito sobre planejamento patrimonial sucessório, uma vez que é um trabalho, um serviço muito em voga, que resolve problemas que a gente percebe que existem no inventário e nós não queremos que os nossos clientes passem por esses problemas, Então, de uma forma curta, esta foi a minha trajetória que me levou hoje a trabalhar exclusivamente com direito de família, direito sucessório e planejamento sucessório. Ótimo, vamos explorar um pouco mais, mas me diga, seu pai era advogado também? Meu pai é militar. Militar. Não é advogado, mas deveria ter feito direito. Ele tem sempre bons raciocínios jurídicos e ele acredita, sempre acreditou que eu devia arcar todas as áreas do direito. Então, toda demanda que chegava a ele fala, não, meu filho faz. Até que hoje em dia ele já sabe qual é a minha área, mas foi por isso que eu entrei nesta seara aí do direito sucessório e acabei me apaixonando. E também tem um caso, se me permite, curioso da família do meu pai. Eu não atuei, obviamente, que eu era criança, mas no falecimento do meu avô, parte do pai, houve uma tremenda disputa pelo penico do meu avô. Não pelo suposto Rolex, eu tenho lá minhas dúvidas se é que era verdadeiro, mas pelo penico. E é para mostrar como a sucessão traz tantas questões emocionais e às vezes ilógicas para a gente, mas que as pessoas têm certeza de que estão certos e que vale a pena um debate, uma disputa por coisas às vezes que parecem banais, Pois é, e sucessão é quase que tabu, não é, doutor? Pouco se fala? Pouquíssimo. Hoje em dia já se fala mais por conta do período de pandemia que a gente passou. Eu acho que as pessoas ficaram mais cientes da nossa finitude, sabendo que, a qualquer momento a gente pode partir. Então, desde então, teve um aumento muito grande na demanda por planejamento sucessório. A gente vê até várias notícias de G1 da vida, esses portais de notícias que falam que aumentou grandemente a pesquisa por testamentos e a realização de testamentos, que é uma forma de planejamento sucessório. Simplória, um pouco mais simples, mas também resolve muitos problemas. Então, hoje em dia já está aumentando. E a demanda no escritório também cresceu, percebo, nesses últimos tempos. E por que é tão importante se falar, se procurar, enfim, planejar a sucessão? Eu acho que esse exemplo que eu trouxe da minha família já, num patamar muito singelo, nos diz o quanto pode criar problemas para as famílias, causando rupturas dentro delas, quando você não organiza, não planeja uma sucessão. Nós, em vida, planejamos aonde a gente vai morar, o trabalho que nós vamos fazer, onde nossos filhos vão estudar, as férias que vamos fazer, mas não planejamos como iremos transmitir o nosso patrimônio, o que é um erro. Porque, invariavelmente, nós vemos que existem inúmeras disputas, especialmente quando tem dinheiro envolvido, mas nem sempre, no caso do meu avô aí, um pinico já criou uma certa celeuma na família. Mas a sucessão
ela tem um potencial de causar uma ruptura familiar, que é uma coisa muito triste. É. Mas, além disso, ela é muito cara, né? Nós temos hoje um valor global de uma sucessão que alcança tranquilamente, se tiver tudo muito redondinho, 20% do valor de mercado dos bens. Valor este que vai aumentar com a reforma tributária que deve ser aprovada em breve. Então, aumenta ainda aí a urgência e a necessidade de se pensar sobre organizar o patrimônio e já planejar a sucessão. Voltando lá, você fez referência de novo à família e que fim levou a sucessão, no caso? Nem sei com quem ficou esse pinico. Eu acho que ficou com meu pai, mas não tenho certeza. Mas não causou desarmonia? Não, eles tiveram lá suas rusgas, mas continuaram sendo uma família razoavelmente feliz, né? Não, bom, só para a gente fechar esse ciclo ali, então. Mas, então, trazendo para a questão do custo que é, então, fazer um processo de sucessão, é isso? Mas, então, a gente não é nada democrático um processo de sucessão? Olha, eu diria que, frente a outras legislações, mundo afora, nós temos ainda um dos menores custos se a gente pegar só o imposto sobre herança. Aqui no Brasil, ele varia de 2% a 8%, a depender do estado. Cada estado tem a sua própria legislação. Some-se a isso 10% de honorários advocatícios, o mínimo da tabela do OAB, mais custas judiciais, taxas cartorárias, a gente chega ali nos 20%. Mas mundo afora é muito normal que a gente tenha só o imposto na casa de 20%, 30%, 40%. Então tem um peso maior lá fora. Por outro lado, nós também temos aqui no Brasil uma gama de impostos, no geral, do consumo até a sucessão, que impacta muito mais a nossa vida, o que torna, sim, oneroso. E mesmo assim, com esse alto custo, as pessoas não se organizam. E é muito comum a gente ver problemas na família no momento do inventário, porque elas não têm condições de abrir, de pagar os custos, imposto, advogado, taxas, custas judiciárias. E aí acaba enrolando e vai enrolando o inventário, vai enrolando e vai enrolando, causando cada vez mais problemas para quem fica, né? Esse tempo ainda a justiça nesse caso ainda é morosa? Extremamente. O meu primeiro inventário, isso que eu falei que eu fui para o Rio de Janeiro resolver, ele já estava na justiça há 20 anos quando eu entrei no caso. E não precisava, só tinha um único herdeiro, não tinha disputa, mas não sei por que motivo não se conseguia resolver, mas graças a Deus, quando eu entrei no caso, a gente conseguiu em 6 meses resolver isto, emitir a guia de imposto, levar para o extrajudicial e resolver na via extrajudicial. Aí sim conseguimos uma celeridade. Se depender do judiciário, ainda é muito moroso, porque pressupõe que há litígio. E quanto mais partes, veja, cada um tem um prazo para responder, aí às vezes tem menores envolvidos, Ministério Público com prazos em dobro, fica uma delonga enorme, fora os recursos todos que podem subir até o STF, para depois voltar e ordenar a sucessão. Então, acaba sendo muito, muito moroso. Desgastante demais isso, né? E gera mais custo também. Exatamente, porque você está aí nesse meio tempo tendo que cuidar do patrimônio, senão ele vai se dilapidar. Então alguém vai ter que ter esse ônus, se não o próprio inventário, ou ninguém vai e o patrimônio vai se dilapidar, porque ninguém sabe quem vai ficar com ele no final. Então este também é um dos motivos pelo quais nós devemos antecipar e já planejar a sucessão, evitando até mesmo isso. Porque a gente nunca sabe que tipo de disputa deixaremos aí para os nossos filhos. Bom, a gente falou lá no início de tabus, o termo tabu, você fez referência à pandemia, que talvez mudou um pouco a visão sobre o planejamento, mas ainda assim, o não planejamento é algo cultural? Somos nós que não fazemos? Como é que é isso no cenário mundial? Eu percebo que o brasileiro, antes de falar do cenário mundial, né, ele tem medo de falar da morte e ele não gosta de planejar porque ele pensa, que isso, menino? Você está pensando na minha morte? Então, se você vai falar com seu pai sobre isso, com seu avô, pô, vovô, precisamos organizar. Não, que é isso? Está querendo me matar? Não vou morrer, não. Vocês que briguem depois. Uma visão tanto quanto tem um pouco de medo, achando que isso vai atrair a morte. Que muito pelo contrário, né? A lógica deveria ser como a do seguro do carro. Ninguém quer bater o carro, mas todo mundo faz seguro do carro. Quantas pessoas fazem seguro de vida, que já é um planejamento sucessório também, porque você deixa um dinheiro para arcar com a sucessão. Quantos ainda pensam realmente na transferência do patrimônio, às vezes já podendo transmitir em vida esse patrimônio, para já deixar tranquilo, evitando as disputas e até conseguindo economia tributária, mas ainda poucas pessoas fazem isso.
Mundo afora, respondendo a sua pergunta, nós já temos uma consciência maior, especialmente Estados Unidos, ali na América do Norte e na Europa. Eles já são, é muito raro você ver alguém que não tenha um planejamento, que seja um testamento deixando diretrizes de como será transmitido o patrimônio. Mas aqui, infelizmente, nós não temos essa consciência. Mas você vê que a gente está caminhando para um aumento um pouco nessa consciência, então, né? A partir da pandemia, tem uma realidade um pouco melhor. Sim, a passos ainda lentos, mas melhorando, né? Mas percebo que algumas pessoas, os herdeiros, têm tido mais esta consciência do que os próprios patriarcas, vamos dizer. Eles se preocupam, alguns patriarcas sim, se preocupam, já querem deixar isso organizado, né? Eu tenho no escritório casos assim, mas a maioria ainda me vem provocados pelos herdeiros, os filhos, que provocam seus pais e levam eles ao escritório para conversar a respeito, para que eles possam abrir os horizontes na cabeça e pensar e entender quais são as consequências, quais são as dificuldades que serão enfrentadas, para que a gente possa atacá-las agora. Até uma questão geracional, então, nisso. Sim, muito que a gente tem visto até em relação de consumo, a geração mais nova, por exemplo, é muito mais ativa, eu diria, a investir seus rendimentos, ou trabalhar com investimentos, do que comprar patrimônios. Quer dizer, tem toda uma conscientização mais do usufruto do que de possuir. Está dentro dessa mudança, desse cenário de geração, uma outra visão de trabalho, de carreira, de vida também, não? Sim, a gente vê muito esses patriarcas mais antigos, o patrimônio é imobilizado, são imóveis mesmo. É uma casa alugada, é um terreno aqui, é uma casa de praia, um apartamento, ao passo que esta nova geração, eles têm feito mais investimento. Fundos imobiliários, né? Melhor do que ter vários imóveis. Enfim, meus pais faziam poupança lá. Exatamente, é muito normal a gente ver. Meu pai, na minha família tem isso. Previdência privada, ao invés de fazer investimentos outros aí que talvez tenham mais rendimentos. Mas é o seguro. Pensava-se muito na segurança e não no resultado econômico. Hoje eu acho que as pessoas já percebem, também tem mais educação e percebem que podem ter um retorno um pouco maior. A visão de que o trabalho não é o fim em si, mas para a gente ter um meio para que a gente possa desfrutar, talvez seja um mote aí que leva essa geração até ter uma diferente visão. O que nos causa até algum impacto nos planejamentos futuros. Hoje a gente planeja muito com os imóveis, né? Para a próxima geração, talvez não. A gente tem ainda mais nesse pessoal da internet que faz muito dinheiro, então tem um patrimônio mais mobilizado, é dinheiro, investimentos, criptoativos, etc. Nós teremos que aí apresentar novas soluções no futuro para esta geração. Bom, mas quando se trata de negócios, né, de empresas, é de extrema importância que se discuta ainda para a perenidade desse negócio, né, para manter talvez a tradição, tudo que foi construído, né? Para negócios, qual é o momento que se deve começar a pensar no planejamento? Abrir uma empresa agora é quase que um planejamento, já no abrir a empresa. Qual é o momento de se pensar no planejamento sucessório? Acho que talvez não no abrir a empresa, mas a partir do momento que você a consolida e você já chega num patamar que você pensa, olha, agora já atingi uma certa perenidade que eu gostaria de transmitir para os meus filhos. Este é o momento para você já, organizar, até mesmo definindo a família. Quem vai assumir a empresa, se é que alguém vai? Ou vamos colocar um terceiro tocando o negócio para que a atividade cumpra a sua função perante a família de forma perene. Interessante essa pergunta, porque ontem mesmo eu recebi no escritório um patriarca que com 87 anos ainda está à frente da empresa e eu perguntei para eles, bom, eu elogiei a iniciativa de fazer o patrimônio e perguntei, o senhor já está naturalmente pensando no sucessor, escolhendo alguém? Ele, não, eu acho que o valor da minha empresa quando eu falecer vai cair porque eu sou a alma do negócio por enquanto. Então talvez eles tenham errado um pouco no timing, ainda tem tempo dele planejar a sucessão, mas no que diz respeito ao negócio em si, talvez devesse ter começado um pouco antes, capacitando alguém para assumir o seu lugar, para que aí sim eles pudessem fazer um planejamento dentro da empresa que torne o negócio, o business, de forma perene para a família. Aí resolvendo os problemas aí dos filhos e dos netos, quem sabe até dos bisnetos. Aí depois daí a gente talvez não consiga tanta perenidade, depende de como forem os negócios. Ali mais para frente teria que rever esse planejamento, mas também já não seria mais comigo, né? Não, mas então exige uma certa maturidade, né? Para se começar
a pensar no planejamento, porque também não dá para falar de sucessão enquanto não se sabe o caminho do sucessor, talvez, que venha. Não posso fazer sucessão com um filho de 10 anos de idade. Não pode, mas vocês podem ter como família estruturado os caminhos que devem ser seguidos para aqueles que talvez se interessem por isso. Ao invés de ter um negócio de sucesso que todos queiram entrar e se aproveitar, você já estabelece regras dentro da família, dizendo que se você, familiar, quiser entrar aqui, começa em tal cargo. Todos, para não ter benefícios. E vai galgando de acordo com a formação que você vai fazendo. Quer virar diretor? A formação é tal. Quer assumir cargo X? Tem que fazer em tal e tal lugar. E selecionar quem vai custear isso e quem vai fazer. Alguns podem falar, opa, essa não é para mim. Eu quero aproveitar, fazer a vida de outro caminho, mas por muito bom grado serei herdeiro e receberei os meus dividendos da empresa. Mas ali talvez não seja o caminho para ele dentro da empresa, entendendo que há uma dificuldade, uma seriedade. O que é positivo, porque garante que a empresa será bem cuidada e que gerações futuras não aproveitarão, mesmo sem ter o conhecimento, e acabar perdendo o negócio da família. Né? Porque para além da questão pragmática ali da sucessão, tem toda uma questão de educação que envolve esse processo, né? Eu trabalhei muito tempo no agro e a gente via muito essa experiência da sucessão não acontecendo em situações em que os pais, pela vida inteira, desde que o filho era criança, não o estimulava a suceder, porque ele teria passado por muitas dificuldades. Então, essa sucessão por questão de preferência, ela já não ia acontecer. Sucessão de assumir os negócios mesmo, né? Então, tem isso, tem todos os elementos que envolvem para a questão, para além do pragmatismo ali, né? Falando-se da perenidade de uma empresa, né? Tem, é interessante que você trouxe do agro, pois o agro, quando é aquele agricultor, vamos chamar assim, que vem de uma origem muito humilde, cresce o patrimônio, ele não quer que o filho passe por isso, apesar de que hoje é aquilo que sustenta a família. Então, geralmente, ele forma um médico, um advogado, um engenheiro, e quer que ele siga um outro caminho. E aí comete um erro. Ele não organiza esse patrimônio para que ele continue dando frutos para a família. Porque, veja, se ele não determinar como será feita a sucessão, talvez um filho queira vender, o outro queira continuar a atividade e o terceiro quer alugar, arrendar a terra. E aí você cria uma disputa entre eles e acaba não conseguindo atingir nenhum disso. Rui aquela fonte, né, de renda para a família e acaba não trazendo aquele retorno que talvez o patriarca desejasse que fosse para a próxima geração. Vi muita situação assim, a sucessão no agro como um grande problema a ser resolvido 40 anos depois, enquanto não se pensou quando antes, né? Enfim, vamos continuar nessa conversa, tem muito mais para a gente entender. Eu quero que você me fale um pouco mais também dos objetivos de uma sucessão, né? A sucessão nem sempre é para manter a empresa, mas talvez para fazer essa divisão de forma mais correta, não é? Mas isso, você já está quase me respondendo. Vamos segurar só um pouquinho, fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente continua na conversa. Tá bom? Você de casa também, continue com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo. Voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Digo aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós hoje estamos conversando com o Dr. Arthur Stalin. O Dr. Arthur é advogado, sócio fundador do escritório Stalin, é especialista em direito da família, sucessão e de planejamento sucessório. Continuamos nessa conversa, entendemos um pouco nesse primeiro bloco, que é um assunto às vezes árido, mas importante de que se traga. Árido para quem não conhece, né, doutor? Para quem conhece, é claro, mamão com açúcar, como se diz. Mas, enfim, importante que se traga isso para os negócios, doutor, quando a gente fala da importância da sucessão, que não é só para manter o negócio, talvez, né? Se for o desejo da família, se for trabalhado já nessa forma. Mas para que aquela divisão, talvez depois, seja da forma mais orgânica, né? Mais normal e sem grandes problemas, não é? Então, nem sempre o planejamento é para a continuidade da empresa, trazendo para os negócios, né? Perfeito. Muitas vezes nós vamos ter um planejamento no que diz respeito à empresa para vendê-la. Você vai valorizá-la e vendê-la, criando um ativo aí para a família.
Mas além da empresa, então nós temos um CNPJ, mas também você tem os bens particulares deste patriarca, do CPF por trás do CNPJ. Né? A empresa, ela cria o seu próprio patrimônio que visa o negócio e distribui lucros, mas esses lucros vêm para a pessoa física que geram outro patrimônio, imóveis, investimentos, etc. Então nós podemos já tratar da sucessão deste patrimônio da pessoa física, até mesmo para evitar alguns riscos da empresa. Imagine você uma empresa, uma atividade empresarial que tem grande risco tributário, trabalhista. Talvez seja inteligente para aquele patriarca, já antevendo um futuro, uma possibilidade futura de quebra, você já transmite o patrimônio para os filhos, o da pessoa física, de modo que lá na frente, para fazer a herança, o inventário, vai se inventariar somente aquela empresa. E se ela não tiver em boas condições financeiras, tiver débitos, os filhos podem falar, sabe uma coisa, eu renuncio à herança, este problema eu não quero. Eu já recebi o patrimônio dos pais em vida, por outros meios, por outras estratégias, que aí você já segregando o risco, né, daquela atividade, já garantiu a próxima geração, também tem este viés. Por outras vezes, não, nós vamos querer que essa empresa se perpetue e fique na família. Como é que se dá a construção de um planejamento? Você tem feito referência bastante ao patriarca, que ele procura, mas é um processo onde envolve todo mundo já desde o planejamento? Como é que se dá essa construção? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu falei que muitas vezes são os herdeiros que me buscam. E aí eu tenho um problema. Eles têm interesse, mas quem deve assinar, tomar as decisões, são os patriarcas, aqueles que têm o patrimônio no seu CPF. Então nós temos aí, às vezes, uma dificuldade. Não adianta os herdeiros quererem se os patriarcas não estão imbuídos com isso. Mas como é que a gente faz um patrimônio? Uma transferência do patrimônio. Primeiro, a gente tem que conhecer o retrato da família, sabendo quem é o patriarca, ele é casado, qual o regime de bens, quantos filhos tem, com todo respeito sempre. Se tem filhos, herdeiros fora do casamento, pois eles devem ser contemplados sob pena de ruir o planejamento feito, de modo que a gente consiga, vendo a composição familiar, a gente faz uma análise agora da composição patrimonial. Qual é o patrimônio da família? São empresas? São bens imóveis? São investimentos? Porque cada um destes bens podem atrair uma estratégia diferente. Quando a gente fala de imóveis, pode ser muito interessante utilizar-se das holdings familiares para transmitir esse patrimônio de um valor muito mais baixo frente ao inventário do que usar uma estratégia da doação direta, que muito se utiliza. Mas quando a gente fala de investimentos, talvez não seja o melhor caminho, porque haverá uma tributação um pouco maior na empresa do que na pessoa física. Quando a gente fala do agro, talvez a atividade rural tenha que ficar na pessoa física, mas o patrimônio imobilizado pode ir para uma pessoa jurídica, gerando mais confiança, até mesmo quando você for buscar investimentos, mas garantindo. Lembra que a gente falou que pode ter interesses diferentes dos herdeiros? Que uma empresa cuidará do rumo daquele patrimônio. E aí os herdeiros receberão somente aquilo que vier de fruto da empresa. Então, eu costumo dizer que o planejamento sucessório é um ramo do direito que é uma alfaiataria jurídica. A gente tem que moldar para cima daquela família. A gente mede o tamanho, os objetivos, as composições para dizer qual é o terno que vai caber. Não adianta eu fazer um terno slim com a pessoa está com um pouco de sobrepeso. Então a gente tem que fazer mesmo esse trabalho de acordo com a família, o patrimônio e os objetivos pretendidos. Às vezes o objetivo é só evitar brigas, às vezes o objetivo é pagar menos impostos. Então a gente tem que navegar por onde a família nos orienta. Que curioso. Quem tem demandado mais no escritório? Olha, eu percebo que as pessoas vêm primordialmente pensando na economia tributária e pensando muito em holdings, especialmente nesse momento que temos a iminência da reforma tributária, que vai causar um impacto significativo na lógica dessa legislação, que hoje é esparsa, né? Nós temos 27 legislações para os impostos, o imposto de transmissão, porque cada estado legisla sobre suas alíquotas e tudo mais, e isso vai se tornar unificado. Então nós perderemos um pouco o nosso jogo de cintura que hoje nós temos. Mas quem fizer ainda este ano que vem, vai conseguir navegar e ganhar um benefício muito grande frente
aqueles que dormirem nesse momento. É uma questão tributária. Da questão tributária. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui do escritório que eu atuo. Uma família do Rio Grande do Sul me buscou para um planejamento sucessório que, neste caso, casou muito bem a holding familiar, que nós teremos uma economia para eles, com as alíquotas de hoje, de mais de R$700 mil. Olha então, só. assim, é uma vantagem frente ao futuro, né? Você evita um custo muito alto do inventário e todas aquelas disputas, brigas e tudo mais. Isso sem considerar um aumento das alíquotas que virá. Então, a gente tem muitas vantagens hoje, o momento é muito pertinente. Esse exemplo, no caso de um planejamento, não é já de um processo de sucessão. É de um planejamento. O patriarca está vivo, a matriarca viva, eles já estão organizando a transferência desse patrimônio através de uma holding familiar. Então, mas esse processo é a médio e longo prazo, não? É um médio e longo prazo. Por quê? A gente tem que mapear todo o patrimônio, nós temos que abrir uma empresa, criar uma estratégia dentro do contrato social desta empresa para que a gente consiga colocar os bens lá dentro, depois buscar alguns benefícios tributários, a imunidade do ITBI, se for o caso, e escolher a legislação que for mais vantajosa para nós para fazer depois a transmissão das cotas da empresa. E eu sei que isso parece um tanto confuso, e mas para se ter uma ideia, se você escolhe a legislação equivocada, você vai pagar 8% sobre o valor de mercado dos bens. Se você escolhe a legislação correta, você paga 4% sobre o valor declarado no imposto de renda. E por que isso é legal? No imposto de renda, vamos dar um exemplo, você tem um patrimônio de 10 milhões que está declarado no seu imposto de renda por 1 milhão, porque você comprou lá atrás. Se você segue um caminho, você paga 8% sobre 10 milhões, no outro 4% sobre 1 milhão. Uma economia gritante. Sim, mas então os processos que se iniciam agora, eles são beneficiados pela legislação que a gente tem hoje. Não, mesmo sendo processo de médio e longo prazo, não estariam com o risco de acordo com a legislação que virá. Na verdade, tem o risco. Agora nós temos uma janela curta, quando for aprovada, né, a legislação, para que isso aconteça. Tá? Uma vez que passe a vigir a nova legislação, nós já temos uma regra nova. Aí, quem conseguiu antes, ótimo. Quem não conseguiu, vai ter que seguir as novas regras, inclusive os novos custos. Então, é o momento. Ótimo. Falando ainda, voltando àquela questão da morosidade que a gente falava, da burocracia toda, tecnologia tem ajudado nesse processo de alguma maneira hoje em dia? A gente tem automação para tudo quanto é processo? Nesses casos também, não? A tecnologia nos ajuda e veio muito a calhar na pandemia a digitalização dos cartórios, porque a maior parte do trabalho que nós fazemos, quando falamos em planejamento sucessório, é extrajudicial, fora do judiciário, utilizando-nos dos cartórios, seja para fazer testamentos, seja para fazer abertura de holdings, doação das cotas, sempre criando contratos que possam nos resolver nessa questão da transferência do patrimônio. Então a gente foge do judiciário, que é mais lento. Isso me possibilita, de Brasília, atender clientes do Rio Grande do Sul, escolhendo uma legislação, seja no Amazonas, seja em São Paulo, para realizar o planejamento, sem que eu esteja fisicamente naqueles locais. Então, é um tremendo adianto para nós. Facilita. Bom, que outras questões você considera ainda importante? Eu queria fechar o assunto de sucessão e planejamento para entrarmos numa outra questão. Você participa de um grupo seleto, eu diria, de network, e que é importante a gente trazer aqui falando de negócios também. Mas ainda, fechando o tema sucessão e planejamento sucessório, o que você considera de importante ainda para a gente trazer de informação para empreendedores, independente do perfil, do segmento que seja? Eu vou trazer aqui uma coisa um pouco emocional, tá? Se diante de todas essas questões que nós falamos, de economia tributária, evita disputas, evitar que a família se torne verdadeiros inimigos por conta do patrimônio, também é uma questão do legado, né? Do amor que você deixa como exemplo de patriarca para os filhos, de deixar as questões organizadas para que talvez a sua esposa não passe necessidade, tenha rendimentos, consiga passar por uma transferência de patrimônio sem aqueles problemas tão usuais que nós vimos. Isso se reflete nos seus herdeiros, nos seus filhos. Eles vão sempre lembrar, nossa, que exemplo que era o papai ou a mamãe, que já deixou tudo organizado. Ainda mais quando eles virem os coleguinhas que vão passar por disputas sobre herança, que vão ter brigas na família deles, eles verão como é maléfico não fazer um planejamento. Então, assim, é até um sinônimo de amor e carinho com a sua família quando você deixa esse legado de uma forma tão carinhosa.
Porque mais do que a vantagem tributária, mais do que o patrimônio que você deixa, é o amor, ou esse cuidado que mesmo no seu falecimento você deixa para a família. Então, olha que legal, né? A pessoa vai passar por um luto limpo, mas só vai ter o luto da perda do familiar, mas todas essas outras questões já estarão resolvidas. É um tremendo cuidado que você passa para os filhos, um exemplo também para ser seguido, né? Doutor, continuando na conversa, mas agora eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que você está bastante envolvido também, do BNI, né, que é Business Network International. Eu tive o prazer de conhecer outro dia, conhecê-lo inclusive, num evento da BNI. Queria que você me falasse um pouco mais, para quem está em casa, para os empresários, empreendedores, o que é o BNI, e aí dentro disso a gente vai explorar mais da importância do propósito do BNI, de relacionamento entre profissionais, entre empresas. Me conte um pouco. O BNI é a maior rede de networking por referências qualificadas do mundo e a mais antiga. Ela está presente em mais de 77 países, existe há mais de 38 anos, gerando nos últimos 12 meses, no mundo inteiro, entre os empresários, mais de 22 bilhões de dólares, ou seja, o PIB de um pequeno país, né? E ela surge com o Dr. Ivan Misner, quando num momento de necessidade, ele perdeu boa parte dos seus clientes, ele sentiu, opa, eu preciso agora arranjar uma nova forma de captar clientes. E começou a fazer cafés da manhã para os seus amigos empresários, e a partir daí ele desenvolveu uma metodologia que faz com que as equipes, os grupos, gerem de forma perene ou constante referências qualificadas para os membros do grupo, de modo que eles consigam sempre ter negócios fechados, diferente talvez, não passando pelas necessidades ou dificuldades que talvez os concorrentes possam passar normais ao mercado, né? É como se fosse um clube. Como se fosse um clube, mas que ele está aberto a todos, desde que não haja uma cadeira já ocupada, porque há uma questão da especialidade. Então, no grupo do qual eu faço parte, o BNI DF Piloto, só vai ter um advogado de família, sucessão e planejamento sucessório, que sou eu, não haverá outro. Mas na outra equipe, pode ter essa mesma cadeira com um outro profissional. Então, a gente preza muito pela especialidade, de modo que, numa equipe como a minha, que já tem 49, 50 membros, todos que visualizarem que, opa, tem um problema de família aqui com um colega, com um amigo, o Dr. Arthur Starling que vai ser referenciado. Então, eles já sabem para quem eles vão passar. Então, fica mais fácil você gerar negócios para os membros da equipe. Se tivessem vários, ficaria difícil a gente referenciar. Entendo. E um diferencial também que a nossa função, a nossa intenção não é consumir um do outro. Entendendo que isso aí tem uma vida curta e sabendo que dentro dessa metodologia, cada um de nós tem pelo menos 150 conexões, 150 a 300, que a gente pode explorar e buscar oportunidades para os outros colegas e somos medidos, nós temos métricas a cumprir para que aconteça. Então, o grupo cresce e o indivíduo gera esses números ou ele não continua mais na equipe, depois de um ano ele não renova para ficar na equipe. Então, é uma metodologia que tem funcionado muito bem. Que curioso, não há concorrência, então, entre os profissionais. É estritamente proibido concorrência e comissões. Simples assim, você não cobra comissão. Se o Sebastião está na minha equipe e me referencia um negócio de 100 mil reais, o Sebastião vai ganhar um muito obrigado pelo negócio fechado e nada mais. Se cobrar uma comissão, é terminante proibido e você será excluído do grupo. Então, mas o grupo se mantém por uma assinatura? Se mantém, a gente paga uma anuidade para nos mantermos lá direito a ter uma reunião por semana durante um ano inteiro, no qual a gente vai pedir para os outros membros o nosso pedido de referência, quem eu quero. Eu quero fazendeiros que queiram planejar a sua sucessão. Aí eles vão buscar na rede deles, nessa semana, uma referência para mim. De modo que eu tenha sempre acesso a eles. E mais que isso, eu estarei sempre treinando estes membros, esses colegas de grupo, para serem os meus referenciadores qualificados. Porque eles me conhecem, eles convivem comigo, têm um bom relacionamento, sabem da minha expertise, portanto, quando ele me referencia para o Sebastião, não é assim, Sebastião, eu conheço um advogado que é bom. Não, Sebastião, eu conheço um cara que já resolveu problemas muito complexos, ele resolve o seu problema, se você estiver interessado, eu faço a conexão entre vocês, inclusive te levo até ele para que você sinta confiança e queira e conheça o serviço dele. Então a chance de que a gente feche o negócio sem que seja por uma disputa por preço é muito maior, porque
você estará emprestando a sua credibilidade com a pessoa para mim. Então, me gerando uma confiança muito superior do que ele só buscar no Google, por exemplo, quem é um advogado que trata disso. É uma indicação muito bem embasada. Exatamente. Quase que e muito bem personalizada. trabalhada. Exato. Nós trabalhamos as referências e nem chamamos de indicação, chamamos mesmo de referência, porque há todo este trabalho para que a gente se esforce para que o negócio feche. Então, eu não só vou ajudar na conexão, mas vou me esforçar para que esse negócio aconteça. Maravilha. Vamos continuar nessa conversa. Tenho mais curiosidades sobre isso. Como acontece? Como é a dinâmica dessas reuniões semanais? E quero que você me fale de resultados disso também. Quanto tempo você está na BNI? E me traga até como exemplo de alguma empresa que você conheça que tenha alavancado, enfim, porque é cada vez mais importante, né? É relacionamento, o boca a boca que a gente diz no comum, mas de forma muito organizada, muito profissional. Mas vamos fazer mais um intervalinho, a gente tem ainda mais uns 15 minutos para o próximo bloco, e aí convido você de casa também para continuar com a gente aqui. Como certo, volta já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial, como disse, quase uma hora de conversa, dada a importância dos temas, eu diria, que a gente está tratando hoje aqui. Começamos falando de planejamento sucessório, entramos numa questão envolvendo mais networking, contato de empresas, de profissionais. Está aqui comigo para toda essa conversa, Dr. Arthur Starling, sócio fundador do escritório Starling. Doutor, continuamos na conversa. A gente vai voltar a falar de sucessão e planejamento, mas ainda na linha da importância de networking e do trabalho que você desenvolve na BNI, né? Business Network International. Me fala um pouco mais da dinâmica dessas reuniões. Você disse que tem reuniões semanais, onde cada um apresenta talvez suas demandas, seus interesses. Como é que acontece? Bom, essas reuniões ocorrem uma vez por semana. Na minha equipe, por exemplo, às quinta-feiras, sempre às 6h30 às 8h30 da manhã. Então, o nosso lema é: enquanto a concorrência dorme, nós já estamos fazendo os negócios. Por quê? Porque é para não atrapalhar a rotina dos empresários. Nós sabemos que o dia é cheio, então a gente faz negócios um pouco antes e depois cada um segue para o seu trabalho. E como é que funciona a dinâmica? Dentro destas reuniões, nós temos momentos especiais em que cada um dos membros se levanta e faz o seu pedido de referência para os demais membros. Então, o engenheiro vai levantar e vai dizer: olha, essa semana eu quero como pedido de referência condomínios que queiram fazer reformas, e o meu case de sucesso é que na última semana eu finalizei uma grande reforma no condomínio X, por exemplo. E assim cada um de nós segue nessa linha, todo mundo anota, e temos métricas para que na semana seguinte cada um apresente ao menos uma referência para alguém do grupo. Então, é uma metodologia que nos força a sair do conforto e acessar um networking de verdade, buscar oportunidades verdadeiras para os demais membros. Aquele que só recebe referências e não as faz, ele está falhando na metodologia, e no momento de renovar, ele não terá o seu direito de permanecer na equipe, pois mais importante é que ele gere negócios para a equipe. Esta é a lógica dentro do BNI. E a cada semana tem que apresentar um case de sucesso também, que deu resultado? A cada semana a gente apresenta um case de sucesso e faz um pedido de referência. Não precisa ser um case daquela semana, pode ser um case que você já teve, que casa com o seu pedido, tá? Até Isso porque uma semana, às vezes, não é suficiente para você ter um case novo de sucesso, né? Aqui em Brasília, e no grupo que você participa, que tipo de negócios, de empresários, que perfil? Gente, no nosso grupo tem desde terapia tântrica ao advogado de família, passando por arquiteto hospitalar, arquiteto comercial, tratamento de pele, beleza masculina, enfim, tem realmente uma gama, construção, tem economia de água, placas solares,
Tinha uma sorveteria, também, comunicador, temos realmente uma vasta gama de profissionais. O que é legal, porque a gente sai da nossa bolha. E para mim, como advogado, é especialmente valoroso, porque a gente só vive na OAB conhecendo outros advogados que são nossos concorrentes, né? Então a gente entra ali, conhece... A zona de conforto, quase. E a gente entra numa gama de pessoas muito diferentes, muito distintas, que podem nos trazer diversas oportunidades. Lá, por exemplo, eu tive uma grande sacada que psicólogos são muito bons para mim. Porque eles podem trazer casos de divórcio, de pensão alimentícia, disputa por guarda, como aconteceu comigo, um caso bastante, me trazendo uma boa remuneração, que veio através de uma psicóloga. Então, são sacadas que antes eu nunca teria tido, né? Mas nessa convivência do BNI, eu consegui acessar esse tipo de estratégia e agora eu tenho parcerias com psicólogos. Né? E você lembra de uma referência que você tenha dado e tenha também contribuído com alguém? Olha, eu já fiz referências, por exemplo, para o pessoal do marketing, que fechou para fazer sites e landing pages de colegas que estão recebendo demandas através do trabalho feito, por exemplo. Então, gera bons negócios. Arthur, para além do modelo, exatamente, mas network, contato com outras empresas, abertura cada vez mais e compartilhamento de seus conhecimentos no geral. Você vê isso como uma tendência, um desafio que a gente tem aí para os negócios também? Acho que networking ele sempre foi primordial e sempre será, né? O boca a boca, né, como se falava antigamente, era primordial e continua sendo. Basta ver que o BNI, em 77 culturas diferentes, na China, na Índia, nos Estados Unidos, na França, na Espanha e no Brasil, tem resultados expressivos. É porque tem uma metodologia que não funciona, significa que em qualquer lugar do mundo, o boca a boca funciona muito bem quando você tem uma referência muito bem construída para aquele profissional que você vai gerar uma oportunidade. Para mim, é de especial importância, pois dentro do BNI nós temos também módulos de treinamentos que me ensinou como se faz networking de verdade. Eu antes não sabia, achava que ela entregar um cartãozinho, tá bom, agora vamos me ligar. Nada disso. A gente constrói relacionamentos, a gente se doa primeiro, gera oportunidades para receber. E é isso que vem acontecendo. Eu pego até a metodologia do BNI e aplico fora e tem me trazido os bons resultados. Porque quando você gera para os outros primeiro, as pessoas ficam... Primeiro, eles gostam de você, você gerou uma oportunidade. Segundo, ficam em dívida contigo e querem retribuir. Então, por que a gente está lá toda semana? Porque a gente está construindo um relacionamento. Se fosse uma vez por mês, nós não teríamos esse relacionamento que geraria essa confiança para trazer negócios. Então, tem uma razão de ser, de ter uma constância tão grande. É saudável, né? Isso traz relacionamentos de amizade até, inclusive, nos negócios também, que por hora, às vezes, e é muito importante, é produtivo também. Mas você falou de módulos de treinamento, é uma outra dinâmica? Temos também métricas de treinamento. Nós não entramos lá e ficamos sem estudo. Você é medido pelo treinamento que você faz. Você tem objetivos mensais, nós chamamos de unidade de educação, 4 por mês você tem que estudar todo mês para você aprender a metodologia, aprender a fazer networking. Por quê? Porque você não está crescendo pessoalmente, mas como estará se melhorando no networking para ajudar a equipe. Por isso tem aqueles resultados. Por exemplo, a equipe piloto, do qual eu faço parte nos últimos 12 meses, só entre os membros, gerou 4,4 milhões neste último ano. É um resultado bastante expressivo. Quando a gente pensa num número pequeno de pessoas, são 40 e poucas pessoas, 48. Sim, então e aí é um tá número a participação de todo mundo nesse sem comissão e sem concorrência. Então a gente gera resultados bastante expressivos. Confesso que me chamou a atenção quando estive lá os perfis ou níveis de empresários de empresas, que me pareceu bastante democrático, porque não é só para grandes corporações, para grandes empresários. Tem empresários médios, não é? Mas tem um pouco isso. Qual é o critério para fazer parte do BNI? O critério é você ter networking e capacidade de relacionamento. Se você se compromete com os critérios que serão analisados e você demonstra que tem a expertise, você deve ser especialista, que você tem um network, que a sua empresa é já reconhecida, já está firmada na sua atividade, você tem boas possibilidades de ser aceito dentro de uma equipe do BNI. Bom, aqui em Brasília, então, foi aberto um outro grupo agora há pouco, agora em dezembro, né, novembro. Mas outros grupos serão abertos? Como é que funciona? Mais pessoas interessadas, empresários, como podem fazer? Já temos aí mais 3 grupos para serem abertos.
Taguatinga, Águas Claras e, salvo engano, Guará, mas temos equipes formando. Por quê? Lembra que eu falei que é só uma cadeira por especialista? Pois é. Então, quando vem mais demandas de pessoas, a gente percebe, opa, precisamos abrir uma nova equipe, cria-se uma lista de espera. Quando temos empresários o suficiente, a gente cria uma equipe que fica em lançamento até atingir um determinado número de membros e depois ela é lançada para que tenha vida própria. E essas equipes, elas têm durabilidade de quanto tempo? Como é que acontece isso? A equipe vai durar, espera-se que 38 eterno. anos, né? Como tem equipe, a primeira já dura todo esse tempo, porque a demanda dos empresários não vai diminuir. Sempre teremos gente dentro dessas... Mas o empresário pode sair também no momento que desejar? O empresário que sai rapidamente é substituído. O advogado de trabalho da nossa equipe saiu, no dia seguinte já tinha um novo advogado de família. Então assim, acabou de sair o rapaz da energia solar, já temos 2 candidatos para entrar também de energia solar, porque percebe-se que gera boas oportunidades aqui dentro. Tem uma demanda grande. Tem uma boa demanda. Então, além de Brasília, nós estamos mais aonde? BNI está mais aonde? Por quase todo o Brasil. Todas as capitais têm grupo? Não sei se todas as capitais, mas se não tiver em todas, a maioria. Tá? E você vê um crescimento cada vez maior. Isso é um movimento que não para. Não vai parar. Ótimo, muito bom, fico feliz. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito lá, então, porque eu, estive lá e me senti muito confortável e instigado, inclusive. Agora, voltando um pouquinho lá, ainda a conversa rende ainda sobre planejamento, que é o nosso primeiro propósito, né? A gente fez esse parêntese aqui para falar do BNI pela importância também, o quanto é interessante a gente falar de relacionamentos de network. Mas falando de planejamento, quando a gente fala de planejamento sucessório, trouxemos aqui para questão mais empresarial, mais do empreendedorismo, mas em vários outros, não sei se modelos ou segmentos também se pode ou se deve fazer o planejamento sucessório, né? Você deve sempre planejar a sucessão. Eu separo muito planejamento dentro das empresas para que ela tenha uma sucessão e o planejamento da pessoa física para que você transmita o seu patrimônio. E aí parece muito simples e cartesiano, né, quando eu falo isso, mas a verdade é que existem inúmeros caminhos, inúmeros instrumentos pelos quais nós devemos ou podemos utilizar, e não raro utilizamos mais de um deles juntos. Então, nós teremos desde as famosas holdings familiares, passando por testamentos, doações, usufruto, previdência privada, seguros de vida. A escolha do regime de bens de casamento é de extrema importância, é uma forma de planejamento. Até a escolha de uma conta conjunta solidária pode ser uma tremenda ferramenta, criando algumas facilidades no planejamento sucessório também. Para se entender como há uma complexidade dessa matéria que exige realmente um especialista que vai conseguir ver essas soluções, antever os problemas, criando os caminhos para alcançar os objetivos. Me fala um pouco da holding lá. Como é que acontece no processo de uma holding? É mais complexo? A holding é uma estratégia um pouco mais complexa porque você está criando uma empresa. A holding nada mais é do que uma empresa que você cria, na qual você irá colocar o patrimônio para que ele fique seguro dentro de uma empresa. Você tira da sua pessoa física com os riscos inerentes que você tem na pessoa física, colocando numa jurídica. E nos possibilita, uma vez que a gente faz esse aporte do patrimônio, você transmite para a empresa, gerando agora uma facilidade. Você não tem mais bens imóveis, você tem agora um bem imóvel, que são as ações, as cotas daquela empresa, o que atrai uma brecha legal, uma autorização legal de que você possa transmitir esse patrimônio com um custo menor, porque você está transmitindo a empresa e não o patrimônio em si. Porque se você transmite, eu vou doar meus bens hoje para meus filhos, eu vou pagar o imposto aonde ele se localiza. Se for aqui em Brasília, 6%. Se for no Goiás, até 8%, e assim por diante. Dentro da holding, eu posso escolher a legislação do estado que eu quiser e aí eu utilizo aquela legislação para transmitir o patrimônio. Então, eu vou escolher, por exemplo, São Paulo, que tem uma alíquota fixa de 4% e usa o valor que está declarado no meu imposto de renda. Então, eu vou pagar muito menos quando eu dou as cotas através dessa estratégia do que se eu simplesmente doar o patrimônio agora para os meus herdeiros. Mas muito mais, uma economia muito grande mesmo. Mas essa opção de escolher a unidade da federação é só no caso de uma holding? A empresa, no caso de uma empresa estabelecida num determinado local, tem que seguir aquela unidade onde ela está, não? Não, qualquer empresa é um bem móvel, você pode utilizar. A questão é, se você doa este bem, esse bem que é a empresa, tendo o seu domicílio fiscal em Brasília,
no Goiás, no Rio de Janeiro, você atrai aquela legislação. E a gente tem uma estratégia de escolher um domicílio fiscal diferente. Eu resido no Rio, em Brasília, mas eu escolho o meu domicílio fiscal em São Paulo, porque quando eu realizar uma doação, a tributação será sobre aquela legislação e não sobre aqui de Brasília. Mas essa escolha se dá quando? Aí você tem um pulo do gato que você consegue fazer na declaração do seu imposto de renda, você faz uma alteração do domicílio fiscal e consegue fazer ajuste ali. Tem alguns segredos que... Quero voltar àquela questão que me chamou também bastante atenção, do efeito quase que psicológico de uma sucessão aí, do quanto é importante se pensar, né, pela herança que se deixa. E eu imagino o seu trabalho, na sua equipe de trabalho também, como lida com isso? Como é que vocês se preparam para lidar com essa questão, de levar isso como um ativo forte lá no negócio na hora de resolver? É interessante, porque a gente tem que sempre ter um cuidado ao lidar com essas questões. Lembra que eu disse que muitas vezes vêm os herdeiros e não os patriarcas, porque eles têm essa questão, opa, você quer me matar? E isso é muito nítido. A gente chega numa reunião, neste caso que eu te falei dos 700 mil de economia, o patriarca ficou sempre suspeito lá, mas a gente foi conversando, tirando as dúvidas, apresentando os números. Eu faço uma apresentação mostrando as vantagens para o cliente, que ele se mostrou interessado e seguimos, né, com o trabalho. Mas é que é realmente uma sensibilidade, um cuidado, porque não raro nós temos que entrar em questões delicadas, como eu disse num dos blocos atrás, perguntando, existe algum filho fora do casamento? Porque se existir, é uma informação que eu preciso profissionalmente para garantir que a estrutura que eu estou fazendo vai funcionar. Que eu devo ficar atento aos direitos dos herdeiros. Lembrando que você disse, a legalidade, isso é legal? Mas eu tenho que observar não só a lei ali, mas o direito de família e o direito sucessório. Eu não posso burlar direitos de alguns para criar vantagens para outros, sob pena de ver o planejamento rir para todo mundo. E não é o que nós queremos, né? É o tipo de questão nos negócios, trazendo para os negócios, que não dá para postergar, né? Não dá para deixar para depois, né? Vamos pensar, a gente, enquanto empresa, enquanto empresários, está pensando bastante no rendimento, na perenidade do negócio. Faz parte essa estratégia, né? Não dá para deixar para depois, o problema vem, né? O problema vai chegar e, infelizmente, atinge aquelas pessoas que, às vezes, estão absolutamente perdidas, despreparadas. E é como você disse, Sebastião, nós nos planejamos tanto no negócio, com tantos outros viés, por que não trazer o nosso olhar também para esta sucessão e já deixar organizado? Eu acho que é uma questão até de estratégia de continuidade da empresa, do negócio, porque para que deixar parar em você? Existem estudos que demonstram que a maior parte das empresas, eu acho que, salvo engano, são 70% das empresas não alcançam a segunda geração, não ultrapassam a segunda geração por falta de planejamento sucessório. Então, veja, é um número muito expressivo de empresas que poderiam estar servindo mais de 2 gerações, mas encerram ali porque a família não se organizou dentro da empresa e também fora dela. Pena. Valorize o seu negócio, né? Doutor Arthur, foi um prazer conversar, um aprendizado, digo também. Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui no estúdio do Canal Empreender, para esse bate-papo aí tão proveitoso. O prazer é meu, Sebastião. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com a sua audiência e espero que seja frutífero para quem está assistindo, porque eu tenho certeza que tem informações muito importantes aqui que podem até mudar o modo de pensar das pessoas e já planejar, né? Deixar o seu legado organizado, deixar demonstrado o seu amor e o carinho pela família. Que tenhamos instigado uma pessoa, já ganhamos o dia. Já ganhamos o dia. Obrigado, doutor. Obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje. Fico por aqui, mas volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.